Olá! 21h21, tô aqui já, ó, pontualíssima pra gente falar de alimentação e desejo sexual. Se você acha que esse assunto não tem nada a ver, você vai ver que tem muito mais do que você imagina. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite! Ó, o pessoal chegando, Instagram avisando a todo mundo que a gente tá aqui. Enviem aí seus amigos, esse aviãozinho que tem aqui embaixo, vocês encaminhem para os amigos de vocês, porque a live hoje vai ser muito legal. Oi, Carlinha. Carlinha marcando aqui, ó, presença garantida sempre. Adoro. Muito prestígio, obrigada, viu? E hoje é um dia especial, né? Que a gente tá aqui. Fala, bonita. A Camila já está aqui, é maravilhosa. Então, Camis. Oi, coisa linda! Oi. Pessoal, vocês escutam a gente bem aí? Vai começar? Dá aquele joinha. Você tá me escutando bem, Camila? Tá ótimo. Tranquilo. Maravilha! Então, antes de mais nada, porque a gente tem assunto, então não vou enrolar muito, mas preciso te apresentar antes. Então, a Camila tem muito a ver com a Espaço, porque a gente, Camila, a gente trabalha muito em empoderamento feminino. E o empoderamento feminino, ele vem do autoconhecimento. Então, quando você se conhece, você tem o poder sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas decisões. E eu vejo que o seu trabalho também é muito pautado nisso, né? Então, você mostra para a mulherada o seguinte, mulheres, homens, enfim, para todos os seus pacientes, né? Que eles têm que se conhecer, eles não têm que ficar escravos dos alimentos, eles têm que estar bem, se reconhecerem nos corpos que eles têm, serem felizes com o corpo que Deus deu para cada um de nós. Né? Se for para melhorar, é melhorar com o que a gente pode melhorar, não buscar outra referência e outro padrão, porque existe uma indústria que quer diminuir os seus valores. E aí a nossa beleza, a sua beleza que é sua, a minha que é minha, vai embora. E aí? Não posso deixar isso acontecer. De jeito nenhum, a gente tem uma missão, né? Acontecer. E aí a gente tem uma missão nisso. Então, assim, ó, Camila é graduada e pós-graduada em nutrição clínica. E aí uma das coisas boas da quarentena é que ela é de campus, mas ela pode te atender online. Então você vai se apaixonar por ela aqui, eu tenho certeza, assim como a gente também é. E aí você pode depois ir lá seguir a Camila. Quem já segue a gente já pode seguir a gente aqui, já segue a gente, vai seguir a Camila. E quem veio lá do Insta da Camila, conheça aí a Espaço G, espero que você goste da gente. Então, assim, acho que resumi um pouquinho do seu trabalho, mas é o que mais me toca, né? A forma como você trata isso de forma tão humana e tão poderosa. Tá conseguindo chegar. A ideia é essa mesmo. Maravilha, Camila. Então, assim, as pessoas devem estar se perguntando o que tem a ver alimentação com desejo sexual, Camila. Tenho certeza que o povo deve estar assim, que isso? Nada a ver uma coisa com a outra. Tudo a ver. A gente vai mostrar aqui que tem um monte... A gente não, quem vai mostrar aqui é a Camila, porque eu só faço pergunta. Aliás, a Camila foi apavorada comigo. Não, somos nós mesmos, porque você direcionou e o que você trouxe realmente são dúvidas muito pertinentes. Eu fiquei encantada. Tô com todo o script aqui, também no computador ali, tudo estudado, devorado, para que a gente consiga passar a informação com peso para vocês, com referência mesmo, que não seja só minha opinião, mas sejam referências científicas, para trazer qualidade na informação. E tem tudo a ver. Então, vamos lá, assim, ó. Uma das coisas que mais chega pra gente de questionamento e reclamação é assim, eu perdi minha libido. Primeiro a gente vai desmistificar aqui o que é libido do que é desejo sexual.
né? Então, assim, libido todos nós temos. Desde que a gente nasce, né? O bebezinho que está lá na maternidade, acabou de nascer, ele tem libido. E o velhinho que está lá no hospital, lutando para viver, ele tem libido. Porque libido é energia vital, né? Então, todos nós que queremos viver, que temos vontade de vida, nós temos libido. O que pode estar apagado é o seu desejo sexual. Né? Então, a gente aqui cuida muito do linguajar, porque é através da palavra que a gente transforma o pensamento. Então, a gente tem que falar certinho para a gente entender exatamente o que a mensagem quer dizer, né? Então, assim, muitas das nossas clientes chegam falando para a gente sobre isso. Ah, eu perdi meu desejo sexual, eu não tenho mais interesse nenhum. E aí a gente começa a investigar meio por alto e muitas das vezes o impacto do anticoncepcional, de algumas medicações, elas afetam de alguma forma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Camila. É importante a gente estabelecer também, Tati, que a questão sexual, ela é tanto emocional, psicológica, quanto orgânica. Então, a gente não pode descontextualizar. Travei, foi um trava-língua. Então, você precisa estar com a mente, com o corpo preparado para a relação sexual. A relação sexual, ela é o ápice de envolvimento das pessoas mesmo. Homem, homem, mulher, mulher, homem com mulher. Então, você tem que estar entregue àquilo. Não dá para a gente pensar no ato sexual só no ato. Esquecer, como se aquilo não existisse, como se a parte mulher, sexo, órgão, corpo, fosse para ser usada só no momento do ato sexual. Não. Você tem que entender que todas as cargas do seu corpo e todas as suas cargas emocionais cooperam para que aconteça bacana. Então, primeiramente, tem que pensar em sexo, tem que falar sobre sexo, tem que ser estimulado ao sexo com o parceiro, com a parceira, tem que haver troca, brincadeira, mensagem, programação, que aí a sua mente já começa a trabalhar. Eu tenho certeza que você fala muito sobre isso. Sim. Uma vez que isso existe, tá bacana, tá fluindo, vamos para a parte orgânica da situação. Algumas medicações que são de praxe, infelizmente, que fazem parte do dia a dia, porque o ser humano ele vai evoluir, eu acredito que ele vai evoluir, que ele vai compreender que não são só as medicações que resolvem as coisas. Pelo contrário, mudança de vida, mudança de estilo de vida, escolhas mudam muito mais a coisa do que uma pílula. Ok, Camila, mas o meu caso é pílula anticoncepcional porque eu não quero engravidar, eu não quero ser mãe por 1000 fatores. Então, aí a gente já está falando de todo o sistema hormonal. Quando você toma a pílula, você aumenta os hormônios que podem, sim, diminuir o apetite sexual. É uma questão. Hoje em dia, nós já temos pílulas muito melhores no mercado, com uma dose de hormônio bem menor, que não traz tanta reação, inclusive não mexe tanto com o desejo. Aí temos outras medicações que são muito utilizadas, inclusive por mulheres. São ansiolíticos, antidepressivos, que aí eles já vão mexer no sistema nervoso central, vão mexer no organismo da pessoa em relação à disposição. Vão ficar menos dispostas, vão querer dormir mais, altera o ciclo circadiano. Tem muita ciência envolvida no sexo. O ciclo circadiano é aquilo que no cair da luz, a gente vai começando a ter um soninho para descansar, para repor as energias. Para quando o sol vier a nascer, a gente vai acordar. Só que a nossa vida mudou. A luz elétrica mudou tudo isso. Não tem mais dia e noite. Nós podemos virar a noite como se ela fosse dia e vice-versa. Então aí o ciclo circadiano fica bagunçado e eu quero tomar... Aí eu já fico mais nervosa, tomo um ansiolítico, altera tudo. Então, quem é você, dentro do seu contexto que você vive, quais as medicações que são extremamente necessárias e quais que poderiam ser reorganizadas para ter um outro modo. Existem chás, existem livros, existem muitas coisas que podem te ajudar a dormir, não só as medicações. Se a medicação for essencial, bacana. E se não for, tem algum outro recurso que aí eu consigo melhorar o meu desejo. E aí entra uma série de coisas, né? Uma terapia, fazer yoga, exercícios de concentração, meditação. Isso. É difícil meditar.
muito difícil meditar. Eu reconheço isso porque eu Muito. tento. Então, quando eu não consigo meditar sozinha, no ápice, sim, eu já fiz meditação teleguiada. Aonde que eu achei? No YouTube. O que está me atrapalhando hoje? As propagandas do YouTube. Porque tá com muita propaganda. Mas existem aplicativos super econômicos que a gente já pode envolver. Como eu estou com um pouquinho de progesterona aumentado, porque eu estou gestante, então o sono já está vindo assim, a Vera, eu não estou precisando Tranquilo. muito fazer isso agora. Mas fora disso, eu uso muito aplicativo, YouTube. Isso já traz um relaxamento e você dorme melhor. Traz de volta o ciclo circadiano. Alguns endócrinos também podem melhorar a melatonina, que é um hormônio que Olha. também trabalha o nosso ciclo circadiano encaixadinho, que também ajuda no desejo. E tem alimentos que eles têm melatonina, não Sim, tem? muitos alimentos. E eu amo uma frase que vai guiar a nossa conversa, é a seguinte frase: desembale menos e descasque mais. Maravilha. Quanto mais cor, fibra, água e nutriente tiver no seu carrinho de supermercado, melhor vai ser a sua nutrição, os seus hormônios e a sua disposição. Então, assim, Camila, eu vou parar de comer pizza? Não. A pizza faz parte do nosso cotidiano, a gente não vai parar de comer a pizza. Ah, o que eu tenho que fazer? Se você come, veja a frequência com que você come. Se você come muito mais pizza durante a semana e menos comida de verdade, tá na hora de acender uma luz e falar, eu preciso melhorar isso daqui. Então é questão de compreender os hábitos. Não precisa parar de Uhum. comer, não tem como a gente demonizar ou canonizar um alimento. Faz parte, tá ali na prateleira. Camila, a Carla, que está aqui acompanhando a gente, ela também está gestante. E aí, quando você falou que, que Acabei de tinha um ler. sono, ela falou assim, que inveja, já não tenho sono, né? Então, assim, é isso, Carla, assim, é rever, né? A Carla lida muito com alimentos, porque ela tem uma formação em gastronomia, Que então legal. sabe bem do que a gente está falando, né? Então, assim, se reveja, entenda como é que está a sua alimentação para você ver se essas dicas aqui se encaixam para você. E se estiver tudo ok, Eu busca perdi esse o caminho sono aí. na fase da gestação quando eu estava muito angustiada com o futuro. Porque eu acho que a gente está grávida no pior momento que uma mulher poderia estar. Que é um momento de incerteza mundial de um novo vírus. Enfim, não vamos entrar com esse assunto para outra live. Mas aí, quando eu ficava extremamente angustiada com o que vai acontecer, se meu filho vai nascer no meio da pandemia, se eu vou pegar, se meus pais vão pegar, eu perdi o sono. Então, procura, Carla, se você está muito envolvida com essas questões. E o que que eu fiz? Parei de assistir jornal, parei de assistir qualquer notícia em relação ao coronavírus, me isolei na minha casa e fui produzir as coisas do meu filho. Peguei todas as roupinhas, fui lavar, fui passar, e eu tô entrando no 6º mês agora. Então as opiniões são: Camila está com muita pressa. É a minha terapia no momento. É o meu socorro. Então, parar de me preocupar com a situação orgânica mundial e me preocupar com o que eu estou nutrindo, literalmente, me ajudou, Carla, a ver se talvez pode estar acontecendo isso com você. Maravilha. E aí, assim, falando de a questão do desejo sexual e toda essa questão química que acontece, aí quem? Quem fuma, Uhum. excesso de bebida, porque assim, tem quem diga assim, ah, você tomar uma tacinha, para quem é mais reprimido, a pessoa se solta, né? Exato. Tudo com moderação, mas o Uhum. excesso não combina, Não. né? O excesso de álcool não combina com o sexo. Primeiro, porque já tira a lucidez do ser humano. Você já não sabe nem direito o que você está fazendo. Então, o ato sexual não fica bacana quando eu acho que as pessoas exageraram no álcool, tanto o homem quanto a mulher. E também o Uhum. estímulo ali do sexo fica muito mais vulnerável, fica demorado, é complicado. E aí vamos falar de ciência. O álcool, ele é degenerativo. Pessoas que consumiram álcool em excesso por muitos anos, elas têm tremores, porque elas perderam os neurônios. E os neurônios são células que não se regeneram. Então, do mesmo jeito que eu fiz mal para os meus neurônios, eu faço mal para o meu organismo com o álcool. O álcool ele tem a capacidade de matar mesmo vírus e bactérias, tanto que a gente Pois está é. usando muito ele agora. E foi o álcool. E o cigarro, gente. O cigarro ele faz vasoconstrição. Ele diminui o fluxo sanguíneo corporal. E pensando na ereção masculina, por exemplo, eu preciso de fluxo sanguíneo.
E aí uma coisa já está envolvida com a outra. Você já É puxa o verdade. gatilho para piorar e não melhorar. Bom, a gente falou aqui já de um monte de coisa que bota nosso desejo sexual lá embaixo do chinelo, mas eu queria que você explicasse um pouquinho também daqueles alimentos que são chamados afrodisíacos e que são ricos em zinco, Pois é. né? Então, assim, a gente escuta falar muito de zinco, né? Ele está em vários suplementos para várias situações e assim, a gente pouco sabe sobre ele, né? Você compra lá até o Redoxon lá que é rico em zinco, mas não sabe nem para que ele vai servir. É. Olha, Tati, nosso organismo, ele é micro. Tudo acontece dentro de uma célula. E dentro dessa célula tem um organela que chama mitocôndria. Tudo acontece lá dentro. Tipo assim, você precisa de nossa, coisas muito pequenininhas para acontecerem. Então, a gente pensa em comer arroz, feijão, que são os macronutrientes que a gente chama, para aquilo ser quebrado e a diversidade dos nutrientes ali fazer as minhas ações químicas do corpo. São as vitaminas e os minerais que fazem as ações acontecerem. Então, o zinco, eu não consegui achar artigos que comprovassem alguma coisa específica falando do zinco. Mas a gente consegue pensar nos nutrientes de forma geral, trabalhando essa função celular, porque você é o que? É um conjunto de células. Quando as suas células Certo. estão literalmente nutridas, não só estar gordinho, estar magrinho, porque existe muita fome oculta que a gente fala, pessoas que estão gordas, ou que estão saudáveis, ou que estão dentro do peso, ou fora do peso, mas não estão de fato nutridas. Você olha, é um corpo muito bonito, independente do peso, não é disso que a gente está falando. Mas porque a beleza também está no olho de quem vê. Então você vai olhar aquilo, vai É. achar lindo, poxa, que pessoa nutrida. E ela não está nutrida, porque está faltando nutrientes. E um desses nutrientes de explosão, de força, de estar ativo mesmo, seria o zinco, assim como a vitamina C. Só que a vitamina C Uhum. ela é muito consumida, ela é facilmente consumida. E alimentos fonte de zinco já não são tão consumidos, como castanha, que também tem selênio. Aqui na nossa cultura não é habitual. Aí a indústria vende aquilo que não é habitual, porque não está na dieta, na alimentação, fica Sim. fácil de ganhar dinheiro para eles. Então, quando você começa a colocar castanha do Pará, castanha de caju, talvez sardinha, Ostra, né? alimento simples de achar, você consegue melhorar, porque são microgramas, é uma coisa muito pequenininha que a gente precisa. Vamos colocar aí, o consumo de 2 castanhas do Pará ao dia já resolve esse problema nosso. E aí, assim, quando a gente está falando, aí a gente já está indo para aquele caminho lá dos afrodisíacos, né? Que são esses Uhum. alimentos, então, que dão energia. Esse tipo de alimento, ele vai funcionar igual para homem e para mulher? Ou tem alguns alimentos que a gente vai direcionar mais? Não que a gente direcione alimentos, mas, por exemplo, a maca peruana, que é muito falada, é conhecida e comprovada cientificamente, ela estimula a produção aumentada de esperma, o que não acontece com a mulher. A ovulação não aumenta por conta disso. Porque Uhum. a criança, quando é formada no ventre, ela já tem todos os óvulos dela da vida adulta inteira. Então, à medida que ela for tendo as relações sexuais, o ciclo menstrual dela, na verdade, ela vai perdendo seus óvulos. E aí ela não vai produzir mais, diferente dos homens. Mas a maca, ela também atua no estímulo, no desejo, na vontade. Assim como alimentos que a gente chama de quentes. Pimenta, canela, que melhoram a circulação corporal. Quando eu melhoro a minha Entendi. circulação corporal, eu mando bastante nutriente para todas as partes do meu corpo. Eu entro de novo naquela célula bem nutrida. Entendi. A gente escuta muito falar de endorfina, serotonina. Fala um pouquinho sobre isso. Explica pra gente aí como é Amor, que. são os hormônios do prazer, não é mesmo? São neurotransmissores que são liberados em momentos de prazer. Quais são esses momentos de prazer? Uma comida muito gostosa, um ambiente muito gostoso, atividade física, sexo, o ápice do sexo. Então, eles são liberados e dão essa descarga hormonal mesmo de alegria, de entusiasmos nesse momento.
Aí as pessoas às vezes falam, poxa, mas nossa, eu estou tendo um orgasmo tomando esse vinho, comendo esse chocolate. Exatamente. Porque são os mesmos mesmos neurotransmissores que são liberados, que são os hormônios do prazer. Entendeu? Maravilha. E aí a gente estava falando de estimulantes, um dos mais conhecidos como estimulante, pelo menos para ficar acordado, é o café, né? Ele tem alguma conexão, alguma coisa com o desejo sexual? Tem algum? Menina, não tem. Não achamos nada que comprovasse isso. Mas eu vou Para mim falar tá tudo assim. bem, porque eu não gosto de café mesmo. Então, eu vou falar da cafezeira. Eu sou cafezeira. Se eu tiver com soninho e tô com dificuldade de dormir, ouça isso, hein? E eu tomar um cafezinho, eu durmo bem. Acredite se quiser. Agora, se eu precisar me concentrar e tenho que fazer um trabalho, eu faço um cafezinho ali e consigo focar. Você vê como é que é a nossa cabeça mesmo. Também já tem ali o nível do café, né? Que você vira cafezeira, tem com mais cafeína, com menos cafeína, né? Eu sou mineira do café. Aí, eu fiquei pensando sobre isso aí é empírico mesmo, é um pensamento meu. Eu não consegui trazer nada de ciência para provar. O café, ele é estimulante. Então, uma vez que ele é estimulante, ele pode vir a estimular o desejo de deixar mais ativo. Contribuir, né? Exato. Não tem por que não. Não tem por que ele fazer o caminho contrário disso, mas a favor. Mas não específico. Ah, depois do consumo de café, os homens melhoraram a ereção, ou a disposição, e as mulheres também. Não encontrei. E aí, assim, a gente falou já de alimento que tem melatonina, deixa a gente mais vibrante, mais acordado, os alimentos com energia, que trazem energia pra gente, tudo isso. E aí tem um ponto que, assim, eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira. A primeira live que nós fizemos aqui foi com uma fisioterapeuta pélvica, Juliane, incrível ela. E aí ela apresentou pra gente toda essa estrutura, né? Que é da nossa pelve. A gente sempre apresenta a vulva, enfim, porque ainda existem muitos tabus a respeito do órgão sexual, a genitália, enfim, feminina. E aí, um dos pontos que ela mostrou é a conexão que existe ali entre a região anal, né? Todo esse sistema que existe ali embaixo. E eu fiquei pensando no seguinte, poxa, mulheres que sofrem, e muitas mulheres sofrem com prisão de ventre, isso de alguma forma deve impactar aí no desejo sexual, né? Porque a prisão de ventre, ela atrapalha a vida toda. Exatamente. Eu queria fazer uma live só sobre intestino, porque as pesquisas hoje sugerem e chamam o intestino do nosso segundo cérebro, Tati. Porque olha tudo isso. acontece ali. O intestino ele tem esse formatinho assim, funil. Se você cortar um pedacinho dele, você vai ver que ele é cheio de vilosidades. Se você esticar as vilosidades, ele é cheio de microvilosidades. Por muitos anos foi dita a seguinte frase: você é o que você come. Mas você não é o que você come, você é o que você absorve do que você comeu. Porque a sua flora intestinal, a qualidade do seu intestino, do seu trânsito da evacuação, vão definir o que você come e o que você nutre. Existe toda uma flora composta ali no intestino, bactérias que moram nesse lugar e que provocam bem-estar nas mulheres também. No ser humano, estou falando de mulher, mas é no ser humano. O que tem ali faz você estar nutrido ou não. E aí, veja bem, você comeu, e o que não foi absorvido pelo corpo, ele vai passar ali no intestino, vai parar no reto para ser eliminado, assim como a urina. Todas as vezes que o seu corpo sinaliza, precisa ir ao banheiro. E aí você está trabalhando, estudando, lendo na rua, principalmente mulher. Mulher foi educada a não ir em qualquer banheiro. A nossa geração... gente, foi educada a tanta coisa horrorosa que eu vou te contar um negócio. A gente foi educada a não ir ao banheiro. Não vai em qualquer banheiro, só vai no banheiro da casa. Se alguma mulher passou por isso aqui, pode confirmar pra gente aqui. E aí você prende aquilo que era para ser eliminado. Todas as vezes que você prende, você está reabsorvendo toxinas. Toxinas, o nome é tóxico. Então aquilo vai te contaminar, vai te fazer mal. Não adianta você sentar no vaso e ficar fazendo força. Evacuação não é força. Evacuação é uma necessidade fisiológica, é desejo. Desejei evacuar, corra para o vaso, que é um dos principais pontos para você não ter constipação
e não ficar com essa sensação horrível que a constipação traz. Porque você reabsorve toxinas, o corpo já começa a se inflamar. Você está pesada, o abdômen fica grande. As mulheres já têm toda essa questão do corpo, do físico envolvido no desejo sexual. Se ela não se sente bonita, gostosa, atraente, a mente já muda. E aí a cavidade abdominal está mais cheia do que deveria. Olha quantos pontos envolvidos no desejo, no intestino, na evacuação. Então, assim, aprenda a ir ao banheiro. Quando a gente aprende a ir ao banheiro, gente, a pele muda, o cabelo muda, a vida muda. O humor. Tudo muda. Eu acho que a gente pode fazer uma live aqui só de intestino, porque não acaba o intestino. Podemos, porque assim, a gente brinca muito que aquele termo enfesado, ele vem de quem tá cheio de fezes, né? Então, assim, quem tá irritadiço, né? E assim, quem tá irritadíssimo, quem tá inchado, quem tá com uma situação complicada, vai ter desejo de quê? Ou só de ir no banheiro. Exato. Mexendo com o físico e com o emocional. Como que eu vou conseguir ter prazer naquele momento? Não vai. E é orgânico mesmo. Eu acho que quando a pessoa tenta ter relação sexual com o intestino assim, não deve ser bacana. Deve trazer dor, deve trazer desconforto, deve trazer um pouco de constrangimento, porque ela também vai querer soltar gases. Ixi, envolve muita coisa, Tati. Não é fácil, não. A gente pode depois voltar, ó, o pessoal tá gostando aí para falar disso. E aí, já que a gente já falou de cocô, vamos falar de xixi, né? Porque a orientação sempre, e aí assim, a gente reforça isso aqui, a fisioterapeuta já falou isso, a gente sempre que tem oportunidade reforça essa informação aqui, que é fazer xixi logo após o ato sexual, né? Então, assim, para evitar essa questão da infecção urinária. Então, o que mais a gente, lógico, que além desse cuidado, né, de fazer, de urinar logo após o ato sexual, o que mais? Que tipo de alimento? Como é que a gente pode cuidar? Que tipo de bebida? É água? É chá? O que mais a gente tem que fazer para ter esse cuidado com a infecção urinária? Tati, outra dica boa também é você se lavar, né? Ou a duchinha só para lavar, não é ducha vaginal, que a gente chama, né? É a ducha higiênica mesmo, ou banho, tem que lavar, porque por mais que seja o seu parceiro, ele tem o corpo dele com as bactérias dele e você tem as suas. Não tem que as dele ficar na sua, você tem que tirar. E assim, quando a gente pensa em sistema imunológico, eu penso no todo, no contexto. Nunca, gente, desconfiem sempre. Se algum profissional vier até vocês e falar assim, nós desenvolvemos o superalimento que mata tal bactéria, ou que resolve tal situação. Ainda não existe, Tati. Porque se existisse, nós não teríamos nenhum coronavírus. A comida já estava resolvendo tudo aí. Não é simples assim. Nós somos cargas positivas e negativas, somos bioquímica pura e a união de fatores da alimentação benéficos vão trabalhar o seu sistema imunológico para que você consiga combater os micro-organismos que não são bem-vindos à sua flora. E às vezes só o seu corpo não vai conseguir. Glória a Deus, inventaram um antibiótico, descobriram um antibiótico que está aí, que salva a vida. Então não tem um alimento, um chá, uma coisa específica que consiga impedir infecção urinária. Porém, todavia, entretanto, existem hábitos que as mulheres podem carregar para a vida, como beber água mesmo sem ter sede, não prender urina, não ficar com calça apertada por muito tempo, dormir sem calcinha, comer bastante fibra. Tudo isso melhora a flora da vagina, porque ela tem uma flora específica. Você tem a sua, eu tenho a minha. E o que é infecção? É quando a população de bactérias maléficas estão mais aumentadas do que as benéficas. Eu tenho tanto boas quanto ruins. E aí uma bactéria específica está colonizando muito ali, a população dela está muito grande e está me ferindo, está me fazendo mal. Aí eu preciso entrar com o recurso da medicação. Mas eu consigo prevenir essa situação, que são com essas dicas. Maravilha, maravilha. Assim, é um cuidado.
Nada, tá assim, sendo muito esclarecedora, Camila, tá maravilhoso. Pelo menos eu tô amando. Se alguém não estiver gostando, que saia, porque eu tô amando. Eu também tô gostando, porque eu falo muito porque é um assunto que eu amo falar. Aí, fala muito. Gente, olha só, uma coisa super importante que a Camila acabou de falar, e a gente sempre cuida aqui, que nós mulheres e que temos filhas, sobrinhas, afilhadas, ou alguma menina que está próxima da gente, a gente tem que estimular alguns hábitos positivos, né? E um deles é esse de dormir sem calcinha, né? Então, assim, quando a menina tenha o contato com alguma outra mulher que tenha esse hábito, por exemplo, a minha filha tem só 6 anos, mas ela sabe que eu durmo sem calcinha. Então, assim, por vezes ela, mamãe, eu quero dormir sem calcinha. E eu deixo numa boa, porque ela tem que habituar a dormir sem calcinha para ter esse momento de arejar, né? Porque a gente fica fechado o dia inteiro. Arejar. Então, assim, essa é a questão, assim, a gente tomar esse cuidado e a nossa postura influenciar a próxima geração. A gente tem essa responsabilidade, né, de trazer, através dos nossos atos, a gente conseguir influenciar essas meninas que estão vindo por aí. Né? E quanto mais bem resolvido, quanto mais a gente souber por que a gente faz as coisas, muito mais simples, muito mais claro fica as coisas, né? A conversa fica muito mais fácil. Você sabe o porquê daquele ato e sabe explicar isso com mais tranquilidade, sem tabu. Aí a gente começa a dizer liberdade, né, Tati? Exatamente, exatamente. Eu tinha posto aqui uma pergunta para Camila sobre chá de Damiana. Pois é. E eu vou te perguntar, vou te dizer por quê. Porque muitos produtos eróticos e sensuais têm Damiana na composição, né? E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, falei, esse negócio de Damiana aí pode ser uma coisa interessante da gente falar. Tem alguma coisa? Menina, vou falar um negócio com você sem vergonha nenhuma. Nenhuma. Eu nunca, nesta minha vida, olha que eu estudo, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Eu nunca tinha ouvido falar em chá de Damiana. Você trouxe uma novidade para minha vida que eu só vou conseguir trazer referência de ciência. Infelizmente, não tem nenhuma referência clínica e pessoal para contar. Mas eu já quero uma amizade sincera com a Damiana, porque... Gente, olha só, o básico... Damiana é vida. Nossa, é uma planta medicinal, óbvio, um fitoterápico, que ela é capaz de aumentar o desejo sexual, trata impotência masculina e tem propriedades expectorante, anti-inflamatória, antioxidante, tônica, purgativa, antidepressiva e estimulante. E mulheres gestantes podem tomar e as que estão amamentando também para estimular a lactação. Meu Deus, eu preciso conversar com a Damiana logo. Damiana é tudo. A gente tem a gente não tinha até outro dia. A gente começou a vender sabonete íntimo. Tem uma marca muito bacana e tem Damiana na composição desse sabonete. Eu queria que as casas que eu frequento, né, de chá, de lugares assim que eu compro minhas ervinhas, meus fitoterápicos, estivessem abertos. Mas eu vou mandar mensagem para eles pedindo e vou começar a trabalhar mais, pesquisar mais, porque eu fiquei encantada com o histórico. E é muito importante eu falar aqui, Tati, aproveitar esse momento, que a gente às vezes desfavorece a cultura das nossas avós, das nossas tias, que tomavam chá, que faziam as caseiras, a garrafada. Nossa, dá mais para apetite sexual, para mulher que quer engravidar. Tem as famosas garrafadas que você nem sabe direito o que tem ali dentro, vem muito do norte, do nordeste, né? Mas... A Carla tá dizendo aqui, ó, Damiana é vida. Você conhece Damiana, Carla? Depois você escreve pra gente. Quero ser amiga dela. E aí, toda a ciência, ela veio dessa alquimia. Ela veio desse conhecimento popular. Ela veio do empirismo, do que as pessoas costumavam usar. A gente passa a pesquisar aquilo ali e traz comprovações científicas em cima de determinado produto, de determinado fitoterápico. As ervas medicinais viraram os medicamentos. Muita coisa acontece dali. Então, gente, tem que dar muito valor para que as nossas
nosso passado fala, para essa informação que a gente tem. E assim, eu fiquei muito feliz com o que eu li da Damiana. A gente ainda não tem uma relação sincera, mas a gente vai ter. Pode ter Tem certeza. muito. A Carla tá dizendo que descobriu agora aqui com a gente. Ah, Cris Serafim. Ah, também quer conhecer a Cris. Isso aí, são amigas minhas de empresa. Muito legal. Menina, eu tô vendo os comentários, gente, tá babado. O meu tava lá em cima. E aí, assim, tem muito nos produtos eróticos, tem muito, muito produto natural que vem com esse propósito, né? Então, de trazer não só o estímulo sexual, de aumentar, de estimular, de aquecer e estimular a lubrificação, de aumentar, de causar enrijecimento, aumentar o tamanho do pênis e até como tratamento, aumentar de tamanho mesmo, não só de espessura. Então, assim, tem vários produtos que vêm com ervas medicinais para ajudar no desempenho sexual. E é muito legal. E aí acabou me causando nós que curiosidade. trabalhamos com fitoterápicos, com essas questões, a gente precisa estudar, precisa fazer uma prova, precisa ter reconhecimento que a gente entende de tanto que funciona, porque funciona. Então, quando ele é bem aplicado e por uma pessoa que tem a noção do que está passando, vai trazer resultados sem sombra de dúvida. Funciona muito. Maravilhoso. Ó, a gente já está aí chegando quase 10 horas, daqui a pouquinho chega, a gente encerra. Então, ó, tem alguma... Se a gente tivesse que ter um jantar romântico, assim, daqueles que era para matar, que assim, ó, da entrada ao jantar, aquilo ali vai todo mundo sair bombando de desejo sexual. Tem uma dica? Pois é, menina, eu fiquei pensando sobre isso. Aí eu poderia trazer aqueles alimentos afrodisíacos, talvez a ostra, alguma coisa assim. Fiquei pensando mesmo em montar um cardápio dentro disso. Aí depois eu pensei, gente, mas a comida pode ficar tão boa, que vai pesar e eu não vou conseguir namorar. Por quê? Aí eu decidi falar o seguinte: cuidem do contexto, da saúde no contexto de vocês. E quando for preparar um jantar romântico, apele para o seu potencial, aquilo que você realmente sabe fazer, que você vai encantar o seu par pelo estômago, literalmente, que vocês vão consumir uma porção específica, que não seja em excesso. Por quê? É muito importante falar sobre isso. Tô na casa da minha mãe, não posso nem falar. O que eu ia contar um babado, mas eu não posso. Mas o que acontece, gente? O nosso corpo, o sangue, ele vai para onde a gente está usando mais. Então, se você acabou de comer, obviamente aquele fluxo sanguíneo vai ficar maior no intestino, porque aquela região está trabalhando mais. Você vai ter muita dificuldade em nadar, em pedalar, em correr, em namorar. Real. Pode sim até passar mal. Lembra a história que menino não pode entrar na piscina depois que come, porque vai dar problema? Sim, da congestão. Congestão. É esse negócio aí. A famosa congestão, ela pode vir a acontecer se você se movimentar demais. Então, eu fiquei pensando nisso, em você encantar a pessoa com seus dotes culinários, um prato saboroso, que não seja um volume mais grande, um vinho sempre cai bem porque ele é vasodilatador, você não vai beber uma dose exagerada, vai ser uma dose mesmo para te emocionar. Aquecer. Para aquecer. Aquecer nesse tempo frio. E aí vai dar tudo certo. Porque senão também você pode prejudicar por conta da digestão. Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui, quando você fala, por exemplo, a gente falou de alimentos que também dão a sensação de prazer, né? Então, assim, chocolate, sei lá, massa, para quem gosta muito. Mas aí, se eu ficar pensando sobre isso, você não pode dar uma brochada? Por exemplo, se eu comer um carboidrato demais, um açúcar demais. Prazer também, e já vai ter vivido o estímulo, vai ser difícil até você buscar o estímulo de novo, entendeu? Então, olha isso, gente, se liguem nessa informação. Olha só, o excesso não é bom. O excesso não é bom em nada na vida, né? Excesso. No jantar, vamos fazer uns carpaccios, talvez umas brusquetas. Cadê a moça que trabalha com gastronomia?
A Carla. A Carla. Entendeu? Vamos pensar nas entradinhas, num prato leve. Carla, olha, você tá com o desafio de montar um jantar aí para Camila avaliar, para ver se esse jantar aí tá ok. E a gente posta aqui no Insta da Espaço G esse cardápio aí. Tá, Quem chegou quiser, uma levanta a pergunta mão aqui, aí. ó. Piranha é afrodisíaco? É verdade que caldo de piranha é afrodisíaco. Menina, a gente ouve falar muito isso, mas assim, comprovação nunca tive. Aí a gente vai precisar perguntar para as pessoas que consumiram, né, Carla? Porque É, geralmente piranha é eu afrodisíaco para achei alguns que era homens até um safados. trocadilho, mas não quis acreditar, né? Então, Nesse caso, né, pode ser. aham. Ah, e aí um assunto também importante, baixa imunidade. A gente está num período de confinamento, comendo tudo doido, né? Todo mundo ansioso, fazendo um monte de loucura. E aí, baixa imunidade prejudica desejo Claro, sexual? claro, porque na verdade não vai prejudicar. Olha, meu sistema. Ai, gente, é difícil, porque tem causa e efeito. Vamos pensar, baixa imunidade, talvez porque eu estou estressado. Aí o estresse já influencia outra coisa. Baixa Uhum. imunidade porque eu estou fazendo um tratamento com uma medicação específica, aí é orgânico mesmo, o corpo não vai. Baixa imunidade, meu organismo já está contaminado com vírus mesmo de gripe, influenza, H1N1, também não vai. E assim, deixa eu dar uma dica aqui que eu tenho dado no meu Instagram com frequência. Eu sei que a vida tá louca, é impossível falar que não tá. Mas a única coisa que eu tenho tentado manter, e eu tenho conseguido, e eu acho que não é só porque eu tô grávida, porque a mulher grávida ela pensa muito no ser que ela tá gerando, são nos horários. Eu tô tentando acordar no mesmo horário. São raros os dias que eu não acordo no mesmo horário. Fazer as refeições nos mesmos horários. Então, eu tô mantendo café da manhã, tô mantendo almoço. Lanche, às vezes, não, porque eu não tenho fome. E eu tô mantendo jantar. Então, 3 refeições principais eu tô mantendo. E estimulo todas as pessoas que estão me acompanhando a fazer. Não tô falando aqui, gente, do que vai comer. Isso não entra em questão. Mas entra em questão a rotina. Se a gente não tiver uma rotina sua nessa nova vida que existe, a gente vai pirar de vez. Porque todos nós estamos contaminados pelo coronavírus. Ainda que não seja biologicamente, nosso trabalho foi contaminado, nossa vida foi contaminada, nosso Verdade. jornal foi contaminado. Todos nós estamos contaminados no contexto. A vida de ninguém é a mesma. Não conheço uma pessoa que tem a mesma vida de 2 meses atrás. Não tem. Eu lembro que o Não dia que tem. eu vi isso acontecendo na China, eu falei, que isso não vai chegar no Brasil nunca. Eu falei essa frase com meu marido, eu falei exatamente isso. Ele chega, não, China está muito longe. Não existe nada longe em 2020. Não. Tudo muito perto. Então a gente está contaminado. Tem que viver uma nova vida com uma nova rotina. Então, para cuidar da imunidade, para começar, é ter uma rotina, Tati. Já vai ajudar. Bom, assim, eu tenho tentado manter a rotina, até porque eu tô home office. Então, eu precisei criar uma nova Se rotina, não, nem trabalho. porque Não consegue. no o trabalho continua o mesmo, só que ampliou, né? Então, hoje a gente tem a rotina da casa. Então, o desafio foi dobrado, né? Então, a gente até está indo de encontro. Outro dia eu estava vendo a Priscila Sá, que é uma palestrante que a gente acompanha, uma pessoa incrível, e aí ela estava falando, hoje a gente está indo de encontro justamente aquilo que a gente mais briga, né? Porque a gente quer uma posição bacana para a mulher e tal, e aí a partir do momento que a gente se vê presa dentro de casa, a gente volta lá na raiz, né? Do cuidar da casa, e aí aqui, ó, em cima a gente ainda está lutando com o nosso trabalho, com o home office, enfim, para manter. Então, realmente está um período bem difícil. Deixa eu só falar aqui, ó, Cris, eu vi que você entrou um pouquinho depois. A gente já tinha falado de maca peruana, mas eu vou deixar essa live salva no IGTV, então você pode assistir lá. Foi uma das primeiras coisas que a gente falou, foi de maca peruana, tá? E tinha uma outra pergunta aqui, o que que era? Peraí.
faz toda a diferença quando se Uma mantém rotina uma saudável. rotina saudável. É exatamente Aqui, isso que a gente está falando. eu também tive uma dica legal de uma blogueira que eu sigo, que é a Carol Pinheiro, que o dentista dela falou com ela e ela tá vivendo. Ela não gosta muito de lavar banheiro. Ela contou isso. E eu também não gosto muito de lavar banheiro. É uma coisa que eu acho chata. Mas você tem que lavar o banheiro. Se você Sim. tiver ajudante ou não, o ajudante não tá indo, você tem que lavar o banheiro. Aí ele falou assim, o dentista falou com ela e ela falou com as seguidoras dela. Viva a experiência de lavar banheiro sentindo as texturas da água, do pezinho molhado, da espuma, do cheiro que você tá trazendo. Menina, não é que faz todo sentido? Aí você já compra um cheirinho que você gosta mais, você já não se preocupa se tá molhando ou não, porque é gostoso aquela água cair no seu pé, você já tá lá descalço, você já empurra. Mudou. Eu não sei falar o que aconteceu, eu só sei que eu passei a sentir, porque eu acho que o negócio da vida é sentir mesmo, em qualquer área. Eu fui sentir o banheiro sendo limpo e eu tô lavando de boa. Tô amando? Não. Mas tô lavando de boa. Já não está sofrendo por lavar o banheiro. É, Eu acho que é isso, assim, é buscar o que não te faz sofrer. Qual é o caminho para eu não sofrer? Isso vale para tudo na vida, né? Então, assim, a gente tem que se observar, ninguém melhor do que a gente mesmo para se observar, do que a gente vem carregando. Eu vejo que, assim, como eu fico mal-humorada quando eu pego numa vassoura. E aí eu falei, caramba, gente, porque é um mau humor real. E olha só, eu não sou uma pessoa mal-humorada, não. não. Mas me dá uma vassoura na mão e tu vai ver o cão, tá? Aí eu falei, caramba, passa. Fiquei pensando. Aí eu comecei a voltar lá atrás. Olha eu, me autoanalisando. Falei, gente, quando eu era novinha, minha mãe nunca deixou eu fazer muita coisa em casa. Eu nunca fui obrigada a limpar a casa, nada disso. E aí ela virou e falou assim, eu fiquei pensando, eu falei, ela me mandava limpar, eu ficava com raiva e eu dizia assim, eu vou pagar alguém para limpar para mim, eu nunca vou limpar uma casa. Olha o que eu carreguei comigo. Eu ponho a mão na vassoura, vem todo aquele ódio. Olha isso, que louco. Menina. Aí eu comecei a... Eu tô trabalhando, não tô resolvida ainda não. Continuo a louca da limpeza surtada, pego na vassoura porque tô enlouquecida porque tem que limpar, mas assim, tô tentando trabalhar. Eu descobri que se eu puser uma música no meu ouvido, eu fico igual uma maluca. Eu boto um fone sozinha, a música muito na altura, não escuto ninguém, e aí vou limpando. Aí tá funcionando, tô menos pior. Pelo É menos eu não seu tô querendo matar recurso. ninguém. Exatamente. É a nossa criança interior fazendo birra. Tudo aquilo que Não tá é? dentro da gente, a gente carrega. É impressionante, impressionante. Acontecem coisas hoje que eu falo. A minha mãe tá aqui, tá dizendo verdade. É bom que aqui, ó, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Minha mãe tá aqui já para me Kelly tá dizer se é falando. mentira ou verdade. Eu fazia tudo e tenho esse ódio, esse mesmo ódio. Meu Deus do céu. Vamos botar música. A É música a minha também, sócia, Kelly. a música também vai liberar os mesmos neurotransmissores do prazer. Ela tem esse potencial de chegar lá nessa região. Então você já consegue trazer paz para aquilo ali. É verdade. Se a gente parar para pensar, quando a gente pensa em vou pensar numa noite romântica, uma das coisas que você pensa Música. é colocar uma música, né? Uma música gostosa. Olha aí como é que a gente vai se descobrindo. Eu não tinha... Gente, Ó, eu botei para despertar aqui que faltam 10 minutos para acabar. ai meu Deus, tanta coisa gostosa pra falar. As crianças, gente, no ventre, elas têm estímulo à música. Elas têm reações de acordo com a música que você coloca. Depois, quando ela sai do ventre, você coloca a mesma música, aquelas reações também vêm. Então, é nato. É nosso, é instintivo por conta dos hormônios. Olha isso. Camila, uma coisa que eu botei aqui, ó. Tem alguma receita de suco milagroso tipo detox, né? Ou um elixir sexual, alguma coisa assim que a gente pode fazer, um tônico, a gente falou de garrafada. Olha, Tati, a gente brinca muito, a minha linha de nutrição, a gente fala que todas as vezes que alguém chama um suco de detox, morre uma fada. Por quê? Porque o suco não é detox. Você que é. O seu fígado, o seu rim, o seu corpo que limpa tudo. Então, a gente sempre vai falar de suco de alimento como funcional. Então, tem muitos alimentos que podem trazer essa funcionalidade que a gente quer. Por exemplo, gengibre, canela, açafrão, limão. Tudo isso está participando da imunidade do corpo, do organismo e da nutrição.
Aí, logicamente, que se eu for lá no norte conversar com as meninas do mercado popular, nossa, a gente vai ter inúmeras receitas de garrafada e eu não vou questioná-las, de modo algum. Não vou. Então, deve ter. Não tenho acesso a esse conteúdo de falar, olha, junta isso, isso e isso que vai. Não sei. Mas eu sei que esses alimentos que eles melhoram a circulação sanguínea, como a gente já falou alguns aqui, podem influenciar nisso. E tomar suco, principalmente no café da manhã, fazer esse suco detox, que a gente chama de um suco verde, um suco rosa, inúmeras cores, e quanto mais cor, mais nutriente vai ter, você vai estar mais preparada para viver essa realidade de desejo. Gente, eu acho que a gente falou de um monte de coisa aqui que você pode agora, depois dessa live, parar, pensar, rever essa live, anotar tudo que a gente falou, porque tem um monte de informação preciosa aqui para você exercitar na sua vida. Então, se em algum momento você já passou, se você está passando por uma situação de falta de desejo sexual, pensa aí um pouquinho, a gente falou sobre um monte de coisa, onde que na sua vida o negócio não está funcionando tão bem. Começa pela cabeça. Exatamente. Foi lá o início da nossa live, tá lá. O sexo, ele começa na cabeça. Os homens, eles têm uma resposta muito mais rápida, porque eles foram treinados desde muito cedo. Mas não se engane, porque se ele pode ejacular e não ter sentido prazer. Tá? Existe essa possibilidade. Então, assim, sentir prazer, ter orgasmo é completamente diferente de ejacular, né? E se você, mulher, tá fingindo aí orgasmo, por favor, não faça isso com você. Porque a gente vai receber aqui uma pessoa especialíssima, especialista em Tantra. E aí, uma das coisas que ela fala é o seguinte: a mulher, quando ela finge o orgasmo, o corpo dela entende que ela está sofrendo um estupro. E aí ela começa a ter ela começa a rechaçar aquele momento sexual cada vez mais, e aquilo fica sendo um momento de dor. E ela dificilmente, até que ela desconstrua isso, ela vai conseguir chegar ao orgasmo novamente. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Precisa ter orgasmo em toda relação sexual? Orgasmo? Olha, o orgasmo é o clímax da relação sexual. Então, assim, é o clímax do prazer, né? A gente fala que ejaculação, não. Até porque a mulher não ejacula, né? Então, o homem, ele ejacula por uma questão fisiológica. Mas o orgasmo, sim. Porque o ato sexual completo, ele se dá quando os dois chegam a este momento de prazer. Mas não necessariamente lá o prazer está na região sexual. Ou seja, no pênis ou na vulva, no clitóris. Não tem havido prazer durante todo o ato sexual também. Você pode ter muito prazer com um beijo no pescoço, com uma massagem bem feita, se você descobre o seu corpo em áreas erógenas, você pode ter prazer no corpo inteiro. E o oriental, ele é muito experiente nesse quesito. É por isso que a gente vai trazer aqui uma pessoa especialista para falar nisso. Maravilhoso. Vai ser incrível. Vai. Anotem a data, gente. Eu já vou anotar. Essa semana, Kellen, não sei. Eu fico perdidinha nas datas. Então, não sei se é agora, quinta-feira agora, ou se é na próxima quinta-feira. Mas eu vou fazer uma agenda e vou colocar aqui, porque na semana do Dia dos Namorados, que é a próxima, a gente vai ter live todos os dias. Cada dia falando de uma coisa diferente. Então, a gente vai falar de dança sensual, então a importância, o poder da dança sensual. A gente vai ter uma advogada falando junto com a Kellen, falando sobre o aumento aí ai meu Deus, da agressão à mulher, né, nesse período de quarentena, enfim, elas vão discutir sobre isso. Tem uma psicóloga que vai falar com a gente também sobre essa questão do autoconhecimento, do empoderamento feminino. Lança aí para divulgar. Vou fazer a agenda aqui para a gente colocar e o pessoal ficar antenadinho. Mas, assim, faltam 5 minutinhos para a gente encerrar.
Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, gente. Se vocês tiverem. A Kelly está dizendo aqui que estava lá faxinando, porque ela quase botou fogo na casa, coitada. Ela foi fazer, acendeu o forno, foi uma loucura, coitada. Mas que estava lá acompanhando a gente. Muita gente boa passou aqui. A Lu passou aqui, o Alan, um amigo meu, passou aqui. O André Ai, que legal. A Alessandra, minha prima, maravilhosa. Eu amo essa mulher também. Botar a Lei aqui, a live não acaba nunca. A live, a Kelly já botou aqui, a live de Tantra, que a gente vai falar sobre o Tantra, vai ser dia 11. Dia 11, é véspera do Dia dos Namorados. Para preparar. Então, gente, vai ter essas datas que Tati está soltando aqui. Essa do dia 11 eu não perco, não, porque é véspera dos namorados, né? Por quê? Minha filha, eu vou te falar que aqui, ó, aqui em casa tá sucesso. Eu aprendi umas massagens, ó, sucesso. Ai, gente. Duvido que meu marido me troque depois dessa. Preciso. O poder tá na minha mão. Ai, que lindo, o Carlos escreveu aqui, ó. Queria deixar registrado que a live de hoje foi top. Ai, que lindo. Obrigada, Carla. Viu? Eu falei que vocês iam amar a Camila. Camila é muito incrível. Camila, quero te agradecer do fundo do coração a sua disponibilidade. Sei que você estava numa correria louca com pós-graduação aí da galera, né? Você dando aula. Correria, não para. Seus atendimentos, tudo, e você ainda assim embarcou nessa loucura das minhas 50 mil perguntas. Eu achei que ia ser suave, Tati me manda 3 páginas de perguntas. Falei, Tati, vai dar tempo? Ela, vai! Então vamos! Agora eu fiquei muito empolgada. Que bom, que bom. Eu tô muito feliz. Gente, alguém tira... Você sabe tirar foto, Camila? Eu não sei tirar foto. Dá um sorriso. Então tira. Eu só não sei tirar os comentários para tirar do seu rosto. Não sai. Peraí. Não. Tá vídeo? Não sei. Não sei. Não sei, não. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu tirar mais um. Foi? Tirei. Foi. Depois você me manda. Ela deu uma pausada. Mas tirei 2 fotinhas aqui. Tá bom. De novo te agradeço. Pessoal, vocês que gostaram aqui, continuem acompanhando a gente. Acompanha a Camila lá no Insta dela. A Camila tá todo dia com alguma informação. Falo com todo mundo. Não tem tempo. Pode perguntar o que vocês quiserem. A gente não dá consulta no Instagram porque fica chato para quem, né, não tá lá. Mas eu adoro trocar ideia com as pessoas, gente. Amo. Pode ficar à vontade. E assim, nossa responsabilidade aqui é te empoderar com informação de verdade, com profissionais qualificados. Então, assim, aqui não tem achômetro, aqui eu não leio lá no YouTube do conhecido para poder falar, eu boto na boca de quem sabe. Então, assim, muito obrigada pela confiança e pela disponibilidade de novo. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui com a gente. Né? Comemorando, a gente chegou à marca de 1000 seguidores. E aí a gente está feliz com isso. E Kelly, então, arrasando no trabalho de vocês. Vocês estão fazendo muita diferença. E dá para ver se a energia que vocês estão colocando no trabalho é vital mesmo. E por isso está fluindo tanto, Tati. Você está um espetáculo. Continue. Ainda não conheci Kelly como você, assim, mas eu tô te vendo, assim, radiante. E acredito que ela também. Sim. Sim, a gente é irmã de alma, então a gente se parece muito nessa energia. Por isso que eu acho que está funcionando tanto. Obrigada de novo, gente. Um beijo para vocês. Camila, se quiser se despedir, fica à vontade. A gente ainda tem 1 minutinho. Mas tem que encerrar, porque senão a gente não consegue salvar. Se passar de 1 hora, então, manda teu beijo que eu vou encerrar aqui. Prazer estar com vocês. Faço das palavras da Tati minha e não vamos prolongar, senão não vai dar para salvar. Obrigada por vocês estarem aqui. Beijos. Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Eu amei. Espero que vocês tenham amado também, tá? Fiquem com Deus.